Olá, bem-vindos de volta. Estamos aqui para finalizar uma parte que ficou faltando da aula de biomecânica do joelho. Todos devem lembrar, a gente estava numa aula síncrona e tive problemas com a minha internet. Finalizei a explicação e, como prometido, está aqui o finzinho da aula. A gente já fez uma boa explicação na aula síncrona daquele fenômeno que a gente chamou a atenção do valgo dinâmico. Nós destacamos que ele é compreendido atualmente como um evento ou um fenômeno biomecânico normal para alguns indivíduos, que pode ser corrigido, inclusive treinando o indivíduo para perceber que o valgismo dinâmico está acontecendo. E a gente fez algumas colocações do ponto de vista biomecânico que podem ter alguma consideração em relação ao valgo dinâmico. Falamos sobre a teoria do Christopher Powers, que defende, e alguns outros pesquisadores também, que essa fraqueza da musculatura do quadril, rotadora lateral de quadril, teria uma influência direta nesse valgo dinâmico do joelho. Mas também comentamos, a gente finalizou dessa forma, que existem indivíduos que têm, na sua atividade de descer escada ou de aterrissagem, que também têm um valgo dinâmico, mas são saudáveis, não têm queixas, não tem nenhuma alteração aparente estrutural. Então, a gente parou naquele ponto desse debate, o quanto que esse movimento é de fato característico de alguém que tem uma necessidade de corrigir algum movimento no corpo. Talvez não seja esse o caminho de entendimento de todos. Voltando aqui para o final da aula, temos ainda os ligamentos, uma parte importante aqui para comentar, os ligamentos do joelho. E a gente começa aqui pelos ligamentos colaterais. Do mesmo modo que a gente tem ligamentos colaterais no cotovelo e eles têm funções semelhantes, aliás, todos os ligamentos têm funções bastante semelhantes, que é de garantir essa estabilidade, ou limitar o movimento intraarticular, ou limitar o movimento excessivo das articulações. Não é o intraarticular, tá? É o movimento articular das articulações. Ligamentos funcionam então como elementos estabilizadores estáticos. No caso da articulação do joelho, em que você tem fêmur e tíbia, tanto do lado medial como do lado lateral, você tem feixes ligamentares que conectam fêmur e tíbia e impedem que haja um excesso de varismo, abertura, então, ali no caso do componente lateral do joelho, e um excesso de valgismo, um excesso da abertura do componente medial, do compartimento medial do joelho. Os ligamentos colaterais têm essa função importante e trabalham juntamente com os ligamentos cruzados para garantir a estabilidade da articulação do joelho, tanto para lateral e no caso dos cruzados, que a gente vai ver agora, no plano anterior-posterior, no eixo anterior-posterior. Esse aqui são os ligamentos cruzados. A gente tem então uma visão anterior da articulação do joelho, no caso aqui sem a patela. A gente vê a linha pontilhada onde estaria a patela. E aqui, no caso, uma visão posterior do joelho. Tá? Do ponto de vista anatômico, o ligamento cruzado anterior ele sai medialmente na tíbia e vai se inserir lateralmente no fêmur. No caso do ligamento cruzado posterior, ele sai medialmente no fêmur e vai se inserir um pouco mais lateralmente na tíbia. Então, olhando
num plano horizontal, você vai ter a impressão de que esses ligamentos estão se cruzando, e aí, por conta disso, eles receberam esse nome de ligamentos cruzados. Eles têm um papel fundamental em garantir a estabilidade do joelho. A gente falou no comecinho dessa aula de biomecânica que o joelho é uma articulação que é bastante exposta a cargas e algumas características anatômicas ajudam a explicar. A articulação do joelho está entre dois ossos muito longos, né? O maior osso, o osso mais longo do corpo, que é o fêmur, e a tíbia. Isso faz com que as forças de cisalhamento, ou as forças que atuam sobre a articulação, sejam muito poderosas. É necessário, portanto, que você tenha bons ligamentos, ligamentos fortes, ligamentos que consigam manter a conexão entre fêmur e tíbia, mesmo que em condições de bastante estresse, como é no caso do esporte, por exemplo. Basicamente, então, o que os ligamentos cruzados, né, anterior e posterior, aqui a gente está vendo o ligamento cruzado anterior e o ligamento cruzado posterior, o que eles fazem é fixar tanto o anterior e depois posteriormente conectar essa ponte, que é o ligamento que conecta dois ossos, conecta, no caso dos dois, conecta a tíbia e o fêmur. Eles têm um papel de prevenir que haja um excesso de movimento da tíbia em relação ao fêmur quando eu tenho os movimentos de flexão e extensão do joelho. Então, quando eu tenho uma estrutura que sai daqui, vou marcar aqui de vermelho, vai ficar mais fácil de observarmos, cor da caneta vermelha. Então, quando eu tenho aqui o ponto de saída do ligamento cruzado posterior, medialmente, na tíbia e indo lateralmente se inserir no fêmur, o que eu tenho é um elemento que está preso na tíbia e ao mesmo tempo se prende lá em cima no fêmur. Eventualmente, em algum movimento, esse fêmur, ou a tíbia, melhor dizendo, teria a intenção, vamos chamar assim, de ir excessivamente para anterior ou para posterior, e esse ligamento não permite. Então vamos imaginar uma simulação que um determinado movimento ou um trauma vindo de lá da frente, batendo aqui, né, chocando-se contra a tíbia do ponto de vista anterior, eu tenha uma força empurrando, vamos dizer assim, a tíbia para trás. Se eu não tivesse o ligamento cruzado posterior, que está preso aqui em cima no fêmur, e aí ele tem um feixe, e esses feixes ligamentares eles giram no próprio eixo, e depois se prende aqui embaixo na tíbia, o que aconteceria é que essa tíbia iria excessivamente para trás. Então eu teria uma posteriorização, um deslizamento, um movimento de posteriorizar excessivo da tíbia. Isso certamente teria um impacto na qualidade do movimento do indivíduo. De outra forma, ou um outro exemplo, mas em direção diferente, eu posso ter forças, traumáticas ou não, que empurrem, né, ou que levem a tíbia a deslizar anteriormente. Nesse caso, para evitar que haja um deslizamento excessivo da tíbia, né, sob o fêmur, eu tenho uma outra estrutura, que é o ligamento cruzado anterior, que está fixo anteriormente na tíbia, e como aos mesmos moldes que eu citei do ligamento cruzado posterior, esse feixe ligamentar, à medida que ele vai subindo para o fêmur, ele gira em torno do próprio eixo. A gente consegue ver isso bem aqui no desenho do Capandi. E ele se fixa lá em cima no fêmur. Essa banda, então, de tensão aqui, que é o ligamento,
quando eu tenho o movimento de anteriorizar a tíbia, esse ligamento segura. Esse ligamento não permite o excesso de movimento. Esse movimento de anteriorização da tíbia, inclusive, a gente chama, um nome que veio oriundo de testes especiais, de gaveta. Porque quando há ruptura do ligamento cruzado, nesse caso do ligamento cruzado anterior, o movimento saudável, você não percebe a tíbia movimentar muito em relação ao fêmur. Mas, na presença de ruptura ligamentar, você percebe que a tíbia se desloca excessivamente em relação ao fêmur. E isso parece um movimento de abrir uma gaveta. Tanto é que a ruptura completa do ligamento cruzado anterior, quando se faz um exame físico para identificá-la, é conhecido como teste de gaveta anterior, porque eu estou observando ali a presença de uma anteriorização excessiva da tíbia em relação ao fêmur, o que me indica graus, ou um grau total ou parcial, de ruptura do ligamento cruzado posterior. Do mesmo modo, a gente lembrar lá da propedêutica, eu consigo fazer uma posteriorização manualmente, estou me referindo agora ao exame físico, em que eu propositalmente, desloco a porção proximal da tíbia para posterior, e isso há um deslocamento excessivo, que também aparenta ali aquele movimento de uma abertura de uma gaveta, só que como nesse caso é para posterior, é um teste de gaveta posterior que, quando é positivo, indica que houve ruptura ou parcial ou total do ligamento cruzado, só que agora é o posterior. Então a gente já entendeu aqui, nesse ponto da aula, que os ligamentos cruzados anteriores do joelho são muito importantes porque eles pertencem a uma articulação muito importante, muito sujeita a esses traumas, a essas forças. Portanto, eles têm um papel muito importante, e eles são muito fortes, de estabilizar essa articulação. Resumindo, então, o ligamento cruzado anterior, ele segura, ele estabiliza, ele previne um excesso de anteriorização da tíbia. A gente tem duas colunas aqui simulando o fêmur, outra tíbia, e aqui a patela. Então, quem segura, quem impede o excesso de anteriorização da tíbia sobre o fêmur é exatamente o ligamento cruzado anterior. Quem faz o contrário, quem impede que haja uma posteriorização da tíbia em relação ao fêmur, é o ligamento cruzado posterior do joelho. Eles trabalham em conjunto. E aí uma curiosidade que isso é importante a gente comentar, porque vai ser debatido amplamente lá na disciplina de ortopedia ou de fisioterapia aplicada à musculoesquelética, é que a prevalência de lesão é muito maior para o ligamento cruzado anterior. Ele é o mais lesionado. Também existe lesão de cruzado posterior. Mas como os movimentos da articulação do joelho, há uma maior demanda por estabilização de movimentos que anteriorizam a tíbia, o ligamento cruzado posterior está mais sujeito, o ligamento cruzado anterior, repetindo, está mais sujeito, e ele é o que apresenta maior número de lesões. Aqui uma outra imagem mostrando que os ligamentos cruzados anteriores, eles, além de estarem preparados para estabilizar esse deslizamento anterior e posterior do joelho, como o feixe dos ligamentos também sofre uma rotação no próprio eixo, a gente mostrou e comentou isso agora há pouco, essa rotação do ligamento, das fibras ligamentares, tem uma relação com a rotação, que a gente já comentou lá no começo da aula de biomecânica do joelho, esses pequenos graus de rotação que existem, e o ligamento cruzado também permite isso. Então ele está preparado também para suportar pequenos graus de rotação.
grandes rotações de joelho, pé fixo no chão, fêmur rodando excessivamente sobre a tíbia, esse que eu acabei de descrever é um principal mecanismo de lesão, de ruptura do ligamento cruzado anterior especialmente. Então, o ligamento ele é preparado para um certo grau de anteriorização e de rotação, mas traumas com ou sem força externa da articulação do joelho podem ser suficientes para provocar a ruptura dessa estrutura. Bom, fechando aqui a aula, chegamos no papel dos músculos. Talvez um dos mais importantes, mais conhecidos também, em várias outras situações a gente vai comentar desse grupo muscular, o quadríceps tem um papel primordial ou o papel de motor primário para o movimento de extensão do joelho. Ele é formado pelo vasto medial, vasto intermédio e vasto lateral, mais o reto femoral. Chama a atenção do que a gente comentou na primeira e segunda parte da aula, do papel importantíssimo do reto femoral como músculo biarticular e da relação que nós debatemos aqui na aula, que ele tem com o movimento de flexão de quadril, porque ele é um flexor de quadril, ao mesmo tempo que ele tem a função extensora do joelho. Comentamos também sobre o quanto a tensão maior ou menor, então, no estado de maior tensionamento ou de relaxamento do reto femoral, influenciam na amplitude de movimento tanto do quadril como do joelho. Relembrando o quanto a posição do quadril interfere na amplitude de movimento do joelho, e falamos também aqui nas aulas iniciais, nas partes iniciais da aula do joelho, o quanto que a posição do joelho influencia na amplitude de quadril e vice-versa. E a explicação está exatamente na função e posicionamento mais contraído ou mais relaxado dessa cabeça aqui do quadríceps, do reto femoral, tá bom? A gente inclusive usou isso aqui na aula de quadril, essa imagem para explicar que eu tenho mais flexão de quadril com um joelho, eu tenho mais flexão de quadril com o joelho estendido ou com o joelho fletido. A gente explicou isso, na verdade eu usei outro exemplo, eu fiz uma comparação também com os isquiotibiais, então eu vou relembrar o que a gente comentou aqui, falando primeiramente do joelho. Então eu tenho mais flexão de joelho se eu tiver lá em cima no quadril um reto femoral relaxado, então eu tenho mais flexão de joelho se eu medir isso com o quadril fletido, ao mesmo tempo que eu tenho menos flexão do joelho se meu quadril estiver em extensão. Porque um quadril em extensão, como é o caso aqui, eu tenho maior tensionamento do reto femoral, que também cruza a articulação do joelho e, portanto, servirá como elemento limitador para a flexão do joelho. Já se eu vou medir a flexão de joelho, como a gente vê aqui, com o quadril fletido, nesse caso agora eu tenho um reto femoral mais relaxado, digamos assim, aqui em cima, na passagem dele na frente da articulação do quadril. Esse maior relaxamento me permite um maior grau de flexão da articulação do joelho. Do mesmo modo que a posição do joelho, a gente já falou isso lá na aula de quadril, vai interferir na amplitude de movimento que eu vou aferir do quadril. Olhando aqui para a parte posterior da articulação do joelho, eu tenho os músculos semimembranoso, semitendinoso e bíceps femoral. Esses músculos são flexores de quadril e esse grupo muscular é conhecido e ganha o nome por conta da sua origem e inserção, então ele sai lá da tuberosidade isquiática e se inserem aqui embaixo na tíbia. Então a gente está falando do grupo muscular isquio,
isquiotibiais. Além disso, tem função também na articulação do joelho os gastrocnêmios, medial e lateral. Essa musculatura, apesar da gente conhecer muito como um flexor plantar de tornozelo, também devemos lembrar que eles também são biarticulares, como citamos agora há pouco o reto femoral. Então eu tenho a cabeça do gastrocnêmio medial e lateral saindo do fêmur, cruzando o joelho e depois cruzando o tornozelo. O único que não cruza aqui desse grupo chamado panturrilha é um músculo sólido. Então, as cabeças medial e lateral dos gastrocnêmios também são músculos biarticulares, e também tem uma participação de movimento no joelho. Ainda temos aqui na face posterior da articulação do joelho o músculo poplíteo, que promove um pouquinho uma rotação do joelho, e é um músculo que trava aí o joelho em extensão. É um músculo que a gente, em geral, comenta pouco, mas é um músculo bastante importante também, nesse movimento que faz flexão e, no caso específico do músculo poplíteo, que também promove a rotação do joelho. Falando aqui ainda então da ação muscular, continuando, melhor dizendo, na ação muscular, essa é a imagem que eu citei agora há pouco, da posição do joelho. A gente vê aqui o joelho em extensão, nessa imagem, e aqui em cima a gente vê o joelho em flexão. O quanto que a posição do joelho, seja porque eu tenho mais reto femoral mais tensionado ou isquiotibiais mais livres, mais relaxados, isso interfere aumentando a amplitude de quadril. Então, se eu tenho um joelho estendido, como é o caso dessa imagem aqui embaixo, eu tenho reto femoral menos tensionado, mas tenho mais tensão na musculatura posterior dos isquiotibiais. Isso interfere na amplitude de quadril também. Então, essa sincronia, esse trabalho em conjunto entre os músculos biarticulares de quadril, de joelho, é muito importante que a gente entenda para compreender por que há variações para além da amplitude média. A amplitude média de flexão de joelho com o quadril nessa posição é uma, mas com o quadril em outra posição é outra. A amplitude média de flexão do quadril, ela é uma com o joelho estendido, mas ela aumenta com o joelho fletido. Essas variações, então, são explicadas por conta da ação muscular, principalmente dos biarticulares, isquiotibiais, no reto femoral e da panturrilha. O que o Capandi chama de rotação automática do joelho está relacionado ao movimento ao músculo, que a gente acabou de falar aqui, do músculo poplíteo, e ela também tem uma relação direta com o movimento de flexão e extensão. Então, a gente falou lá no comecinho da aula que eu tenho, durante o movimento de flexão, eu tenho uma discreta rotação medial de joelho, e durante o movimento de extensão do joelho eu tenho uma discreta rotação lateral da tíbia. Discreta rotação medial da tíbia na flexão e discreta rotação lateral da tíbia na extensão do joelho. Esse movimento vai acontecer, músculos, cápsula e os ligamentos estão preparados para essa movimentação. Eu acabei de citar aqui, a amplitude de movimento vai variar, mas em média você tem 120 de flexão de joelho, e aí olha que interessante o que a gente acabou de ver, com o quadril estendido. Se o quadril estiver fletido, portanto tem uma liberação, um relaxamento lá do reto femoral, eu consigo atingir 140 graus de flexão. Então aumenta substantivamente, significativamente, chegando até 160 graus de flexão com a força externa, a mão do fisioterapeuta, por exemplo, provocando a flexão de joelho. E no caso de extensão, a gente considera 0 grau, o joelho completamente estendido, 0 grau, e para alguns indivíduos
isso é uma discussão interessante, eles ultrapassam o zero, então eles fazem uma hiperextensão. E aí ou você, para registrar isso, informa, né, escreve hiperextensão de quanto? De 5, de 8 graus, ou você usa a extensão com o símbolo negativo antes, por exemplo, como está aqui, menos 5 graus. Significa que ele chegou a zero e ainda passou do zero. Passou para o lado hiperestendido o joelho. E aí você registra isso com o sinal, o símbolo de negativo, de um número negativo antes. Menos 5, menos 8, menos 10 graus. Era isso por enquanto. Esse era o finalzinho da aula que ficou faltando. Eu encontro você